Porque se você tem um cabelo na altura, né, as mechas estão na altura de 8 e você quer chegar no 10, você tem o quê? 2 tons. 2 tons é menos tempo do que se você cobrir todo o cabelo na altura de 5 ou 6, vamos pôr, para chegar no 10, 4 tons. E quanto mais tempo do descolorante em contato com o cabelo, mais agressão. Olá! Aqui Felipe Restini, Hair Grandmaster, Master em Cor, Corte, Saúde Capilar e Químicas de Alisamento. E nesse vídeo aqui, nessa aula, eu quero falar com você sobre retoque de luzes. Eu quero falar sobre os principais obstáculos do retoque de luzes, tá? E acabar com esses obstáculos, acabar com essas dificuldades com relação ao retoque de luzes, para que você consiga aí fazer retoques de luzes melhores e consiga realmente ter um resultado de loiro perfeito e, consequentemente, quando a gente faz loiro perfeito, a gente acaba lotando a nossa agenda. Olha só que interessante. Então, bora que tem bastante coisa já para a gente conversar. Quero começar o seguinte, olha só, é interessante porque quando eu comecei, eu também tive bastante dificuldade em retocar luzes, né? Eu lembro de ver a minha mãe, não sei se você sabe, mas eu venho de uma família de cabeleireiros. Minha avó é a fundadora aqui do salão que hoje eu sou sócio, que, né, acabou sendo o meu salão. Ela que fundou. Depois a minha mãe virou cabeleireira também seguiu nessa profissão. E eu lembro que a minha mãe é extremamente boa em luzes. Mas assim, ela realmente consegue fazer luzes de uma maneira incrível. Consegue resultados incríveis. E quando eu comecei, eu tinha muita dificuldade para fazer, e principalmente retoque, né? Eu vi ela fazendo retoque, galera, e eu lembro de ficar observando e falar, cara, como que ela sabe como pegar exatamente a mecha que estava antes? Tipo, não dá. E ela fazia e conseguia entregar o loiro ali com o cabelo totalmente uniforme e completamente perfeito ali, né? E super claro. Então, assim, eu ficava pensando como que ela conecta as luzes antigas com as luzes novas. E mesmo que eu observasse, mesmo ela dando umas explicadas assim, me falando, me dando algumas dicas ali, eu ainda tinha extrema dificuldade, né? Porque eu queria ficar caçando o lugar certo das luzes, né? Então, o que aconteceu? Eu acabei tendo que descobrir sozinho essa parada, né? Porque, assim, a minha mãe, a Yara, ela fazia de forma intuitiva, né? Essa parada. E eu não tinha tanto essa intuição, assim. Não sei como é você, se você tem essa intuição de sacar, de ir no feeling já ir lá e entregar. Eu não tinha, não. O que aconteceu, então? Eu comecei a estudar, comecei a testar de várias formas diferentes. E eu cheguei numa hora e entendi mais ou menos como funcionava essa conexão, né? E essa conexão ela é feita através e não só a conexão, né? Tudo que a gente vai falar sobre retoque de luzes. Porque eu sei que muita gente faz, né? Qual que é o jeito errado da gente fazer esse tipo de trabalho, né? Existe um jeito muito errado, que eu já fiz algumas vezes e sei que muitos fazem também. Por exemplo, um jeito muito errado é querer cobrir tudo. Cobrir tudo tá errado, né? Então falar, nossa, não consigo pegar as mechas, o que eu vou fazer? Vou cobrir tudo e vou fazer tudo do zero de novo. Alguém aqui, você que está me assistindo, já pensou isso ou já fez isso? Então, se você fez isso, isso está muito errado. Por que isso está errado? Porque quando você cobre tudo para fazer de novo, quando você for clarear, você vai precisar clarear tudo de novo. Então você vai fazer uma descoloração em cima de descoloração. Porque o que acontece? Muitas pessoas se enganam. Falam assim, não é descoloração em cima de descoloração porque eu cobri
né? Só que, quando você pensa na saúde do cabelo, você está fazendo descoloração em cima de descoloração. Uma química agressiva que você está fazendo uma em cima da outra. Fora isso, por exemplo, vamos supor, o cabelo está meio amarelado, tal, eu vou fazer uma luz nova, cobrir tudo. O que aconteceu? Você tinha já o resíduo de amarelado, colocou uma coloração por cima, um tonalizante, e isso ficou ainda pior, ou seja, você vai precisar de mais tempo para descolorir. E com mais tempo para descolorir, você tem mais agressão. Né? Porque o grande lance para a gente ter um resultado de loiro saudável, né? Porque assim, ó, eu trabalho com loiro saudável. Eu hoje entrego o cabelo com a mesma saúde capilar que o cabelo entrou antes de fazer as luzes, ou quiçá melhor. Né? Isso eu até ensino no Master Blonde, que é o meu curso completo, com foco em loiros perfeitos, né? Onde eu ensino também como fazer loiros difíceis. Então, assim, o que eu ensino é o seguinte, nós temos que entregar loiro saudável. Adianta você entregar um loiro todo esturricado, todo danificado, que a pessoa vai ter um trabalhaço para conseguir manter aquele cabelo? Não adianta, porque a chance são que você não vai conseguir manter essa cliente. Né? Então, quando você cobre tudo, você tem mais agressão. Por que a gente tem mais agressão? Porque se você tem um cabelo na altura, né, as mechas estão na altura de 8, e você quer chegar no 10, você tem o quê? 2 tons. 2 tons para subir. 2 tons é menos tempo do que se você cobrir todo o cabelo na altura de 5 ou 6, vamos pôr, para chegar no 10, você tem 4 tons. Então é mais tempo para chegar. E quanto mais tempo do descolorante em contato com o cabelo, mais agressão, menos saúde capilar você tem. Né? Então, outra coisa, né? Muita gente acha que eu vou cobrir tudo, porque aí a hora que eu fizer as luzes ela vai ficar igualada. Só que fica igualado, mesmo quando você cobre tudo? Não fica. Não fica. Por quê que não fica? Porque você cobriu tudo, mas você tem sobreposição de coloração. Então você tem a condição de saúde capilar da raiz, a condição de saúde capilar do comprimento e pontas, que estão diferentes. Você tem saturação de pigmento diferente em cada ponto do cabelo. Então, se você fizer a mesma coisa, você não garante uniformidade. Você não garante uniformidade, diferente do que algumas pessoas podem achar. Tá? Então, cobrir tudo é bem ruim, é o que eu chamo de remendo. Né? Quando você não sabe o que fazer, ou quando você acha que não tem recurso para resolver aquilo, você pega, vai lá e faz um remendo. Né? Então, o remendo não é bom. O que é melhor? Remendo ou construção? Quando você constrói uma casa ou quando você sai remendando a casa? Né? Então, é melhor a gente já fazer do jeito certo. Então, cobrir tudo não é um jeito errado de tentar resolver essa questão de conexão do retoque de luzes. Tá? Outro jeito errado é tentar pescar, que eu chamo. Sabe aqueles brinquedinhos de festa junina que você pega para pescar o peixinho ali, que o peixinho fica abrindo e fechando a boca, ou que tá num laguinho lá com uma argolinha, que você fica lá com a varinha tentando pegar aquele peixe? Pois tentar pescar exatamente a mecha que foi pigmentada da outra vez é algo que não rola. A gente nunca consegue fazer de forma perfeita e perde um tempo do cão. Então, não é recomendado, né? Tentar pescar as mechinhas é algo que é inviável. Beleza, então como que seria o jeito certo da gente conseguir conectar as luzes antigas com as luzes novas? É interessante porque quando eu comecei a fazer isso e comecei a conseguir ter resultado, eu percebi uma coisa muito interessante. O jeito certo é você ignorar
as antigas durante a divisão, tá? Então você pega e ignora. Ignora o que está lá, antigo. Na hora de dividir o cabelo. Você faz a divisão que você quer como objetivo. Tá? E depois você vai... Na verdade, você vai prestar atenção na hora de... Então, eu vou pôr aqui, ó, atenção na aplicação. Como assim? Aplicação do quê? É o seguinte, você vai fazer a divisão das mechas, tá? E aí você vai ter ali mechas que tem, né, é um retoque de luzes, então você vai ter mechas que tem um tanto assim de... Né, na mesma mecha que você pegar, seja ela alinhavada, costurada, ou mecha inteira com iriçado, não importa, você vai ter pontos da mecha que estão mais claros e mais escuros. Você vai ter pedaços da mecha que a raiz escura está desse tamanho, pedaços da mecha que está desse tamanho. Pedaços da mecha que a ponta está loiro claríssimo, pedaços da ponta que pedaços da mecha que o comprimento e a ponta está meio alaranjado. Tudo isso dentro de uma mesma mecha. E aí é que entra o grande lance do retoque de luzes. O grande lance do retoque de luzes nem é a divisão, porque a divisão a gente tem que dividir de acordo com o que a gente quer de resultado final. Então eu quero, por exemplo, eu trabalho muito com divisão em proporção áurea. Uma água para mim, por favor, alguém? Muito com divisão em proporção áurea. Então, se eu quero fazer uma divisão em proporção áurea, eu não posso ficar seguindo uma divisão que já existe lá, ou determinando a minha divisão de acordo com o que está lá. Por quê? Porque ainda são raros os profissionais que trabalham com divisão áurea, né? Vou explicar um pouco sobre divisão áurea. Mas, como eu quero fazer a minha divisão, impor o meu estilo naquele cabelo, a divisão eu não vou fazer desse jeito, seguindo o que está lá. Eu vou dividir do jeito que eu quero como resultado, tá? E aí o grande lance do retoque de luzes, como eu estava dizendo, é o quê? Está na aplicação, na técnica de aplicação. Aplicação do quê? Aplicação do descolorante no cabelo. Não sei se você sabe, mas o jeito de pincelar o cabelo, o jeito que você espalha, o jeito que você pincela o cabelo e espalha o descolorante na mecha, pode fazer você clarear até 3 tons a mais do que você costuma conseguir. E ainda é o que garante que você consiga um resultado de cor uniforme, da raiz às pontas da mesma cor. É o jeito de pincelar o cabelo. E assim, galera, isso foi uma coisa que eu criei, eu só descobri o poder disso, dessa técnica de aplicação, quando eu fui treinar assistente. E, assim, nem eu dava muita importância para essa técnica de aplicação, né? Nunca ninguém falava sobre isso. Eu sabia que eu não conseguia fazer de jeito nenhum o cabelo clarear. E aí chegou uma hora que comecei a ver, observar, estudar, correr atrás, tal, testar. E eu cheguei num ponto que eu falei, cara, olha que massa, fazendo desse jeito aqui, eu consigo clarear mais, né? Por quê? Por causa disso, porque o cabelo é cilíndrico, porque a mecha nunca é uma fileira única de fios, então eu faço assim e consigo. E aí eu comecei a avançar nessa questão, né? E aí quando eu peguei um assistente para fazer um cabelo comigo, e eu expliquei tudo para ele, divisão áurea, pá, então faz assim, faz assado, e ele fez um pedaço do cabelo para mim, e esse pedaço do cabelo não clareou. Foi aí que eu descobri o poder real desse tipo de técnica, desse tipo de método para você aplicar o descolorante. E não importa o descolorante. Qualquer descolorante você vai conseguir clarear 3 tons a mais do que você consegue antes. E qual que é o grande lance dessa técnica de aplicação no retoque de luzes? O grande lance dessa técnica de aplicação é que ela te permite dar mais poder ou tirar um pouco do poder de clareamento do descolorante. Então, você pega uma mecha lá, né? Deixa eu ver se isso aqui está aparecendo, não está. Deixa eu ver onde que está aqui. Aqui também não. Por aqui, então. Você pega uma mecha de cabelo lá, tá? Que você tem essa parte aqui
mais escura. E essa parte aqui, ó, mais clara. Com a técnica de aplicação, você consegue fazer o quê? O que nós temos que fazer aqui? Você tem a parte mais escura, tá? Essa parte mais escura aqui, vamos supor que vai demorar, tá? Um exemplo, vai demorar 1h30 para chegar no 10, que é onde eu quero chegar, tá? E a parte clara, ela vai demorar, vamos supor aqui, ó, 30 minutos para chegar no 10. Só que é o seguinte, tem como a gente abrir a mecha depois de um tempo? E, né, eu tô falando aqui, um cabelo que tá com uma cor que a gente não quer, com uma luzes da cor que a gente não quer, a gente quer mais claro, e uma raiz que tá natural, tá escura, tá? E aí tem até um pedaço aqui que tá no loiro claríssimo, que é o que a gente quer chegar, né? Uma luz mais antiga ainda, que tá no... E aí a gente não precisaria mexer, ela já tá aqui. Então eu vou até puxar ela aqui, ó, que é a parte clara, que é 0 minutos de clareamento que a gente precisa. O que acontece? Quando você tem essa técnica de aplicação, existe uma parada que você faz que não tem como a gente abrir a mecha e tirar um pedaço da mecha com meia hora, deixar mais 1h30, mais 1 hora para completar lá o 10 da parte mais escura. Não tem como a gente fazer isso, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar esse ponto aqui que demora meia hora para clarear, a gente precisa fazer com que ele demore 1h30 também. Poupando a saúde capilar, porque geralmente se está mais claro, essa saúde capilar ela já tá mais, ela já tem mais, já é um cabelo que tem mais erosão, então nós vamos ter que dar uma segurada na agressão também, né? E fazer com que o clareamento dessa parte mais clara atrase. Como fazer isso? Quando você tem o domínio da técnica de aplicação do descolorante, você consegue passar, você consegue fazer a aplicação, a passar, né? Colocar o produto no cabelo de modo que essa parte aqui, mais clara, ela vai demorar 1h30, de modo que você faça com que o clareamento dela seja mais lento. E às vezes, com essa técnica de aplicação, você pode até diminuir esse tempo aqui de 1h30 para 1 hora, por exemplo. Então você chega ainda mais próximo do que você quer, né? Você estica o tempo de clareamento de 1 e... Ah, Felipe, mas o que eu vou fazer? Bom, você fez lá a sua divisão, colocou a mecha no papel, ou tá lá com a mecha na touca, lá a mecha que você vai aplicar a parada. O que você faz? Na parte mais escura, você faz uma técnica de aplicação de aceleração do clareamento. E uma técnica que vai fazer o cabelo clarear mais ainda. Na parte que tem ali aquele claro que a gente precisa clarear um pouco mais, você faz uma técnica para desacelerar o clareamento, para ele clarear menos tons no final. E quando você faz essa técnica de menos clareamento, você acaba agredindo menos também o cabelo. E na parte que já está clara, que já está pronta, você não aplica. Ele já está pronto, para que você vai aplicar o descolorante ali em cima? Só vai destruir mais o cabelo. Tá? Então, essa conexão a gente não conecta através da divisão, a gente conecta através da aplicação. E aqui na junção, é claro, você faz ali o que eu chamo de microdegradê. Você faz um microdegradê na passagem de cor de um para o outro. Ah, Felipe, mas vai demorar muito. Cara, não vai, não demora muito. Não demora muito. Demora muito mais se você for ficar tentando pescar as mechas e demora muito mais também se você for querer cobrir para fazer do zero de novo. Além de demorar mais, você tem menos saúde capilar e aí você não rola. Você não vai conseguir manter a saúde capilar desse cabelo, se você ficar sobrepondo química. Tá? Então assim, ó, com isso aqui eu já consegui, por exemplo, fazer retoque de apenas 2 dedos de raiz num cabelo que estava extremamente danificado, tipo que não dava. Se você chegasse perto do descolorante do cabelo, ele quebrava. E consegui fazer uma correção de cor nesse cabelo. Porque, além disso aqui, né, a questão da saúde capilar, você ainda adiciona
uma série de coisas que a gente vai abordar aí, que eu abordo em outros vídeos, para você ter mais saúde capilar, para você conseguir entregar o cabelo com saúde capilar intacta, tá? Como não manchar? Olha só, como que a gente faz para não manchar? Eu respondi essa pergunta já em outras lives, mas aqui ó, eu vou falar. O primeiro que a gente tem que entender é como não manchar. Beleza, primeiro a gente tem que entender por que é que o cabelo mancha no retoque de raiz. Tem alguns motivos para o cabelo manchar, né? Então vou pôr aqui, ó, por quê? Por que ele mancha? Um dos motivos é papel mal ou não fixado. O que é papel mal ou não fixado? É o seguinte, você pega o papel, tá? Isso no caso do papel, né? Mas você pega o papel de mecha, coloca lá, faz a aplicação. Duas coisas, né, que acontecem. Quando você não está com o papel bem fixado durante a aplicação, ele escorrega e acaba, né, você está com o papel aqui, ele recebeu um monte de produto. Aí ele escorregou da raiz da pessoa. Aí você vai lá, segura o cabelo, puxa o cabelo, vai lá e gruda de novo lá perto da raiz da pessoa. O que aconteceu? Você já sujou esse papel. A hora que você grudou o papel lá de novo na raiz da pessoa, já manchou tudo, tá? E manchou tudo. Outro jeito que faz manchar, vamos supor que você fez a aplicação legal, tá ok, e aí você vai tentar dobrar, você vai fazer aquela dobra e vai fechar o papel. Se você não faz um belo de um vinco nesse papel, as chances são que com o peso, por causa de vários fatores, esse papel vai tender a escorregar. E aí quando ele escorrega do lugar, duas coisas acontecem. A primeira coisa é que pode manchar, fazer aquelas manchas na raiz, as patinhas. E a segunda coisa que pode acontecer é que se o papel escorrega, ele para de cobrir a parte da raizinha. E a parte da raizinha é a parte mais fácil e mais rápida de clarear um cabelo. É a parte que o cabelo é mais reativo. A parte que clareia mais rápido e que clareia mais. Mas mesmo assim tem gente que acaba ficando com a raizinha alaranjada. Por que fica com a raizinha alaranjada? Porque o papel escorregou e deixou a raizinha exposta. Então não tem papel cobrindo. Primeiro que o descolorante ele vai secar mais rápido e vai parar a ação mais rápido. E segundo que não vai ter ali travado o calor e a reação de oxidação que precisa para o cabelo clarear na raiz. Então o papel mal ou não fixado na hora de você aplicar é um problema. É um problema sério. Então o que você precisa? Primeiro, na hora de botar o papel na raiz, você está segurando lá com a mão ou com o plaquete, com a que seja, tá? Com a tábua, você não pode desgrudar esse papel do couro cabeludo da cliente. Você não pode mexer. Ali é um ponto que você não pode mexer. Ele tem que ficar o tempo todo grudado, o tempo todo encostado no couro cabeludo da cliente. Porque se você tira um pouquinho, você já manchou um pedaço que a hora que você voltar ele para lá, você vai manchar. E vincar esse papel. A hora que você fecha, você tem que dar aquele vinco no papel para ele travar ali. Tá? Em outros vídeos, geralmente quando eu faço a semana dos loiros, ou como vai ser feito agora a maratona dos loiros que lotam a agenda, eu vou mostrar na prática como lidar com o papel, tá? Então, papel não fixado. Felipe, mas eu faço na touca e mesmo assim mancha. Tudo bem, aí a gente entra numa questão que eu chamo de efeito soufflé. O que é efeito soufflé? Lembra o chocolate, aquele chocolate soufflé? O que é? Ele é um chocolate como? Ele é um chocolate aerado. O grande lance do soufflé é para você lembrar que ele fica aerado. Quando você morde o soufflé ou qualquer chocolate aerado, você vê bolhas de ar lá dentro. Teve até uma discussão muito grande quando o soufflé foi lançado, que era o seguinte, os caras vendem vento e cobram como se fosse tudo chocolate.
porque tem muito ar lá dentro, né? Tem as bolinhas de ar lá. E o que acontece? Esse efeito soufflé ele acontece por alguns motivos, ou pela presença de resíduos de metais halogênios derivados do petróleo no cabelo, que reagem muito mal com a química de oxidação, ou seja, com o descolorante, e fazem com que o descolorante inche, né? Nada mais é que o efeito soufflé é quando o descolorante incha. Ou, se você não faz uma boa técnica de espalhamento, de aplicação do descolorante, ele vai tender, alguns vão produzir um excesso de oxigênio, né, por causa da água oxigenada, e ele vai inchar. Né? E o efeito soufflé, o que ele faz? Ele incha e ele faz duas coisas. É interessante isso, porque as duas coisas são contraditórias, mas ele faz as duas coisas. A primeira coisa é que, como ele incha, ele vai em lugares que você não tinha colocado ele. Por exemplo, na raizinha. Então ele incha, ele começa aí, ele vai, pum, encosta na raiz e clareia aquilo e mancha. E ao mesmo tempo, quando ele incha, ele desencosta, ele perde contato com o fio. E sem contato não tem reação química, sem reação química não tem clareamento. Então quando você tem efeito soufflé durante o seu trabalho de luzes, duas coisas acontecem. Você mancha a raiz e o seu cabelo não clareia. Como evitar? O que a gente precisa fazer para acabar com o efeito soufflé? Uma técnica de aplicação, aprimorar a técnica de aplicação. Fazer uma técnica de aplicação mais vigorosa, porque quando você faz uma aplicação vigorosa, você libera o excesso de oxigênio da água oxigenada. E com isso, você consegue deixar a reação química mais estável. Além disso, você tem que retirar o que eu chamo de resíduos MHDs, que são metais, halogênios e derivados do petróleo, que são resíduos, tá? Os principais aqui para a questão clareamento são os metais e halogênios. Da onde vem metal e halogênio? Da água que a sua cliente lava o cabelo. Né? O metal, por exemplo, um exemplo de metal é o cobre. Hoje em dia muita gente usa aquecimento de chuveiro a gás ou solar e isso usa encanamento de cobre. Esse cobre oxida, vai para a água. Você já viu aquele escorrido assim no chuveiro, na torneira? Aquele escorrido verde ou azulado? Aquilo lá é resíduo de cobre. E aquilo vai para o cabelo e ele impregna, ele se liga quimicamente com o cabelo, com as fibras capilares e ali ele fica. Então não adianta você lavar, ele não sai. Você precisa de um processo específico para tirar. Um processo de quelação. Né? Eu tenho um processo que eu chamo de detox quelante, que é para você quelar, para você retirar esse resíduo metálico. O halogênio é, por exemplo, o cloro, presente em praticamente todo tipo de água encanada. Né? E esses dois aqui, ó, esses dois amiguinhos, os metais e os halogênios, tem outros metais e outros halogênios, mas os principais são esses aí, hoje em dia. Esses metais e halogênios se ligam quimicamente com o cabelo e eles têm uma coisa muito interessante. Eles são altamente oxidáveis. Então, quando você coloca uma química de oxidação no cabelo, a reação do descolorante ela passa a ser até várias vezes muito mais violenta. Então, o que acontece? Ele destrói o cabelo. Você usando o descolorante na presença de resíduos metálicos e halogênios, você mais destrói o cabelo do que clareia. Você destrói, tipo, né? Vamos exemplificar aqui. Você destrói 3 vezes mais rápido o cabelo e clareia 3 vezes mais devagar. Porque está tendo uma reação paralela ali, que não é a reação de oxidação no cabelo para clarear. Então, e além disso, como a reação é muito violenta, ela libera muita energia e acaba liberando gases. Liberando gases, o que ele faz? Efeito soufflé. E aí você tem esse efeito rebote aí do efeito soufflé. Então, para não manchar, essa é a parada. Fixa direito o papel e cuida do efeito soufflé. Esses são os dois principais problemas. Tá? Existe o problema também da aplicação, né, da técnica de aplicação, que é aquela parada que eu falei para você mais um pouquinho antes, que é o microdegradê. O que é isso? É você criar microdegradês também na raiz. Por quê? Não adianta você colocar um monte de produto lá perto da raiz, porque ele pode vazar e vai manchar mesmo. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma técnica de microdegradê, tá?
para você fazer, por exemplo, um degradê de meio centímetro de comprimento, em que você vem lá do cérebro da sua cliente, consegue fazer uma mecha lá de dentro do couro cabeludo, quase, né? Quase não, né? Parece que vem de dentro do couro cabeludo, e você não tem mancha nenhuma, e tem até um micro degradê. Por quê? Porque ele sai fino e dá aquela, e começa a ter uma robustez com meio centímetro ali de comprimento pós couro cabeludo. Então, esses micro degradês também estão dentro dessa parada de você aprimorar essa técnica de aplicação. Eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, se você se considera, se você é cabeleireiro, cabeleireira, e quer se considerar um artista, você precisa agir como um artista. Você sabe como que artista faz para conseguir ter um resultado bacana nos quadros? Por que você acha que um quadro do Da Vinci vale milhões e milhões de dólares e um quadro meu não vale absolutamente nada? Não vale nem o papel que usou e a tinta que usou. Porque o cara estuda, para ele fazer um quadro, para ele fazer uma Mona Lisa, quanto tempo ele... Você sabe quanto tempo ele fez, refez testes, estudou até chegar? Por exemplo, ele fez pelo menos lá 10 estudos, ou seja, ele fez 10 quadros só com o cabelo da Mona Lisa. Para saber desenhar o cabelo da Mona Lisa. Pum! É assim que eu vou desenhar o cabelo da Mona Lisa. Fez mais 10 quadros para ver como que ele ia desenhar os olhos da Mona Lisa. Foi lá, fez, pum, cheguei onde vai ser o olho e tal. Então, assim, ele demorou 1 ano para construir os estudos. Tô chutando, não é que foi 1 ano. Mas ele demorou lá meses ou alguns anos para fazer os estudos desse quadro e demorou mais 1 ano para pintar o quadro. Então, assim, você quer ser artista? Você quer se considerar um artista? Então você precisa começar a focar em fazer estudos da tua própria técnica, porque só assim você vai se libertar e conseguir fazer técnicas que realmente tragam um resultado perfeito. Tá? Eu já fiz muito desses estudos aí nos últimos 10 anos, eu estudei muito e já fiz esse tipo de estudo para passar para você já, né? Como se você já tivesse todo o estudo, eu só te explicar assim, ó, já fiz todo o estudo, faz desse jeito, né? Ou faz de um desses jeitos que você vai conseguir fazer a parada funcionar. Né? E quando você tem essa técnica de aplicação, você tem mais liberdade. Você pode pegar cabelo que você nunca conseguiu fazer um trabalho bom e você vai começar a fazer um trabalho excepcional. Né? Então, todos esses estudos já estão prontos, estão dentro do meu curso completo, o Master Blonde, que, enfim... E os alunos vão lá, já pegam isso pronto e metem bala. É muito massa, muito massa. Mas enfim, estamos aqui, estou passando para vocês esse conhecimento, vai lá, pega e estuda, tá? Estuda essa parada, entenda o que acontece e como fazer a parada. Como clarear mais, eu já até expliquei já, né? Esses são os 3 assuntos abordados hoje aqui do nosso vídeo sobre retoque de luzes, né? Como clarear mais, melhorando a aplicação de todos os jeitos que eu já falei até aqui, né? O que acontece? A aplicação, pelo que eu já vi muitos cursos, já vi conteúdos programáticos de, sei lá, centenas de cursos, já fiz dezenas de cursos por aí, inclusive na Europa e em outros países, né? Com profissionais renomados e não renomados. E eu nunca vi ninguém que ensine um jeito de aplicar. Eu até vi alguns meses atrás uma pessoa na Sérvia, se não me engano, Beirute, uma pessoa do Beirute, um profissional de Beirute, tá? Que ensina alguma técnica de aplicação, ou seja, de como pincelar a parada. Na verdade, você viu ele fazendo, você não sabe se eu vi ele fazendo, eu não sei se ele ensina. É verdade, eu vi ele fazendo, não tenho certeza se ele ensina, mas foi a primeira vez que eu vi ali que o cara tem uma técnica consistente de aplicação do descolorante. Né? Então, assim, é uma coisa que não é geralmente abordada, esse assunto. Então, é um ponto de atenção muito grande para a gente, porque isso muda. Você pode clarear mais rápido. Você pode conseguir fazer esse tipo de retoque de raiz aqui, ó, que você faz o retoque já corrigindo a parada. Né? Sem ter mais trabalho.
sem gastar mais tempo. É o mesmo tempo de você fazer um retoque como você faz hoje, só que você, com a atenção e com uma desenvoltura de você entender como fazer a aplicação, acabou. Acabou. Né? Então, basicamente é isso. Para retocar as luzes, todo mundo fica se focando na questão da divisão. Né? Vamos resumir aqui. Se você ficar se focando para conectar as luzes antigas com as luzes novas, ficar se focando na divisão, você vai ficar maluco, vai ficar maluquinha e não vai conseguir um resultado 100%. Para de focar, foca. Ó, a gente não tem controle sobre o que foi feito. Foca no que você tem controle. Você tem controle sobre o que você está fazendo. Então vai lá, faz a divisão do melhor jeito possível. Como eu disse, eu uso divisão áurea, né, em proporção áurea. O que é proporção áurea, Felipe? Proporção áurea é uma constante matemática descoberta na natureza. Eu não sei se você sabe, mas tudo que é científico envolve matemática. Não que a gente tenha que fazer contas, mas a matemática prova que aquilo realmente acontece ou que aquilo realmente é real. Tá? E é provado cientificamente essa parada da proporção áurea, que é o quê? Foi descoberto na natureza uma constante matemática, uma proporção das coisas da natureza, que é a explicação matemática de tudo que é belo e de tudo que funciona de maneira perfeita, porque a natureza é perfeita e ela funciona de maneira perfeita. Então, para você ter uma ideia, a proporção áurea ela é respeitada pelo movimento das galáxias, pelo desabrochar das flores, pelo movimento de asas de uma libélula, até coisas mais complexas, como, por exemplo, como você explica as pirâmides do Egito. Elas estão todas em proporção áurea, por isso que elas estão de pé lá há mais de milênios, e por isso que é tão admirado, e ninguém sabe como que a galera conseguiu fazer essa parada naquela época que não tinha tecnologia para fazer esse tipo de construção, porque eles usaram proporção áurea. Então a proporção áurea ela é fenomenal, e até então eu nunca tinha visto ninguém falar sobre proporção áurea no cabelo, porque como ela é a explicação matemática da beleza, como funciona essa parada? O cérebro humano, né? Nosso inconsciente, a hora que a gente bate o olho numa parada que está em proporção áurea, não importa o seu gosto, não importa nada, o seu cérebro vai interpretar aquilo como algo belo. Por isso que é cientificamente belo. Agora imagina você aplicar essa parada nas tuas luzes. Fazer divisões em proporção áurea, que toda pessoa que olhar vai falar, caraca, bicho, que cabelo lindo. É engraçado porque mesmo antes de eu conseguir fazer a técnica de clareamento consistente, né? Só de colocar em proporção áurea, mesmo que a cor não seja exatamente o que a pessoa queria, a pessoa já fica muito feliz com o resultado. Ela nem percebe muitas vezes, porque proporção áurea é meio mágico mesmo a parada. Beleza, galera? Até a próxima. Um grande abraço, sucesso sempre e vamos que vamos. Valeu!